Produtor rural, ontem, dia 15 de julho de 2026, saiu a medida provisória 1376, que tem o objetivo de resolver as dívidas dos produtores rurais. Nesse vídeo eu vou explicar sem juridiquês o que muda nas dívidas e quais são os pontos bons e aqueles cuidados que você deve ter antes de renegociar a dívida para não se arrepender depois. Eu me chamo Matheus Felipe Ribeiro, sou advogado do produtor rural e trabalho todo dia com crédito rural. Então vem comigo que eu vou te explicar o lado bom e o lado ruim dessa medida. O que é a medida provisória e para que ela serve? Essa medida provisória foi construída com o Congresso junto com o governo para tentar resolver a questão do endividamento do produtor rural, bem como para que ele consiga acessar o Plano Safra para que a produção continue e principalmente que todos esses inadimplentes possam acessar esse crédito. Ela está longe de ser ideal, porém foi o acordo possível entre aqueles que defendem o produtor rural e o governo. Essa medida provisória, apesar de não ser ideal, ela é uma excelente oportunidade para todo produtor que está endividado para que realmente saia dessa situação e você vai entender os motivos no decorrer desse vídeo. O que muda na prática para a vida do produtor rural? Aqui eu vou elencar alguns pontos que de fato vão modificar a dívida do produtor rural. Primeiro ponto é o prazo longo e o período de carência. Aqui o prazo para fazer o pagamento é de 8 a 10 anos, sendo 2 anos de carência. Ou seja, nesses 2 anos você não vai precisar pagar o grosso da dívida, apenas o juro que foi adequado para depender do tipo do produtor. Ponto 2, sem entrada. Para quem está endividado, essa talvez seja uma das melhores questões, é que você não vai precisar se descapitalizar para entrar nesse benefício. Ponto 3, as garantias podem ser reaproveitadas. Ou seja, todas aquelas garantias que você já deu nos contratos originários podem ser reaproveitadas. Inclusive, a previsão de que alguma delas podem ser retiradas. Nesse ponto, eu acho muito interessante a questão dos avalistas. Se puder retirar eles, ou até mesmo rever qual é o valor real da sua propriedade, isso é um grande benefício. Ponto 4. Não suja o teu nome e nem retira o direito de assumir novo crédito. Isso mesmo. A medida provisória prevê que a partir do momento que você faz essa renegociação, pega esse crédito, o teu nome não vai ficar sujo. E se ele tiver, em virtude das dívidas que você já tem, ele vai ser retirado dos cadastros de inadimplentes. Além disso, fazer essa renegociação não impede que você assuma novos créditos. O objetivo dessa medida também é que os produtores, além de renegociarem as dívidas passadas, é que consigam assumir novas dívidas do Plano Safra, ou seja, você renegocia o que está em atraso, mas sem esquecer do futuro. Quem consegue se enquadrar? Agora nós vamos entrar numa problemática para verificar de fato quem que vai aderir o benefício e quem que não vai. A regra geral para você conseguir esse benefício é você comprovar que de 2019 a 2025 você teve a frustração em pelo menos 2 safras. Pela lei, a frustração é entendida como eventos climáticos, tanto quanto a venda da produção, ou seja, a comercialização. Ou seja, se você teve algum evento climático que causou dano superior a 30% do teu faturamento bruto, você vai ter direito a entrar nesse benefício. Assim como se a tua comercialização, ou seja, o valor da soja, o valor do fumo, foi bem abaixo do esperado, você também vai se enquadrar. Mas para isso, você vai ter que ter um laudo feito por um profissional, um técnico habilitado, que realmente comprove essa frustração. A medida prevê também um benefício a mais, que seria um juro mais baixo ainda e um prazo um pouco maior, para aqueles que tiveram uma frustração, uma perda da sua produção superior a 40%. Então, o laudo que prevê isso vai dar um benefício a mais para essas pessoas. Uma problemática da medida é realmente a questão do laudo. Logicamente, a medida foi promulgada, foi feita ontem, então a gente não sabe de fato como que isso vai ser praticado, mas faz um alerta à própria medida de que o laudo, sendo considerado falso ou verificando qualquer ponto que não condiz com a verdade, pode responsabilizar tanto o produtor
como o técnico que fez esse laudo. Então tem que tomar muito cuidado nessa confecção ou verificar como que foi feito os laudos nos anos que teve uma perda de fato. Quais são as dívidas que de fato entram? Entram aquelas que foram renegociadas? Quais são as operações que entram? Então, entram aquelas propriamente da natureza de crédito rural, ou seja, investimento, comercialização, industrialização e custeio, na qual foi feito contratos nesse sentido, inclusive as CPRs também entram, com uma caracterização específica. As dívidas, elas têm que ter sido contraídas até 2025, aquelas que estão em atraso, e as demais, e até aquelas que foram renegociadas, podem ser repactuadas por meio dessa medida também. O que fica de fora? Em resumo, e basicamente, são três ao meu ver. Uma, a renegociação que foi feita pela MP 1314, aquelas dívidas que foram feitas, contraídas nesse ano, ou seja, não teria justificativa, porque não teve frustração de safra de 2019 até 2025. Então não entraria nisso. E a terceira seriam aquelas dívidas que já estão em dívida ativa com a União. Então não daria para renegociar por meio desses juros. Tá, e o mais importante é a situação do que vai entrar, o que não vai entrar nessa medida. Vai depender muito do Conselho Monetário Nacional, que vai determinar pela regulamentação como que os bancos vão agir e interpretar todos os contratos que podem ser ou não podem ser atingidos pela medida. E como o banco vai agir? Essa é a importância da regulamentação que ainda vai ser feita, porque nós sabemos que do outro lado da mesa tem o banco. E eu vejo que essa medida provisória também é importante para os bancos, porque de certa forma, ainda que o produtor está endividado, o banco também tem um crédito para receber e ele também está com esses pagamentos em atraso, ele não recebeu. Então também é um momento muito importante que o banco vai até os produtores para tentar acertar essa dívida e, de fato, não ter mais esse peso dela. Dessa forma, a gente vai ter que esperar essa resolução para ver, de fato, como cada banco vai interpretar esses contratos e como que ele vai fazer para, de fato, repactuar essas dívidas e trazer esse benefício que vai ser tanto para o banco quanto para o produtor. Ou seja, não basta agora, recém sair dessa medida, todo produtor chegar lá com laudos, bater na porta do banco para tentar ver o que vai ser feito. Apesar de a gente ter pouco tempo para renegociar isso, que são os 4 meses, 120 dias, a gente vai precisar ter cautela e esperar essa resolução para ver de fato como que os bancos vão agir. O lado bom e o lado ruim dessa medida. Quais são os lados bons? É que vai ter período de carência e um prazo longo para fazer esse pagamento. Os juros, a depender da situação, são bem menores do que o banco está propondo. 3, as garantias poderão ser reaproveitadas e até mesmo ser diminuídas. 4, as dívidas renegociadas também podem entrar nessa renegociação. Agora, os pontos de atenção. Primeiro, juros de 11% a 12% para o médio e grande produtor, ou seja, não são juros baratos. Segundo, depende de laudo técnico para comprovar isso. E, se o laudo for fraudulento, pode ter punição séria. Terceiro, o prazo é curto, são apenas 120 dias, a partir de hoje, para entrar nessa medida provisória. Quarto, muitas dessas regras dependem do Conselho Monetário Nacional e também da interpretação dos bancos. E quinto, não corrige dívidas nem tarifas cobradas de forma ilegal, então tome bastante cuidado. Agora, talvez um dos pontos mais importantes, que quais são os cuidados que você tem que ter antes de ir até o banco ou antes até mesmo de assinar uma renegociação com o banco. Primeiro, antes de mais nada, audite, ou seja, verifique quanto de fato você deve e se aquilo realmente é legal, porque como a gente falou, os valores ilegais, taxas ilegais, contratos ilegais seguros que já foram feitos nos contratos anteriores, agora podem aumentar ainda mais a tua dívida. Segundo ponto, é um laudo de um profissional idôneo. Ou seja, é muito importante que você tenha laudos capazes de comprovar de fato a realidade e bem como justifique a perda acima dos 30%, como a gente já tratou. Terceiro cuidado, muito importante, é quais são as garantias desse contrato.
você vai alienar ou vai manter uma alienação fiduciária da tua propriedade. Quem são os avalistas? Esse talvez eu vejo que seja um momento importante para você negociar com o banco e retirar os avalistas e até mesmo precificar de uma forma melhor quais são as garantias que você tem e se de fato não estão sendo tratadas de forma abusiva. Ou seja, você tem uma propriedade lá que vale 5 milhões e a dívida total é 500 mil e ela está, de certa forma, bem acima do valor original da dívida. Porque essa medida, de certa forma, é bom para os dois lados. Vamos lá, de um lado nós temos o produtor rural que está endividado, está com o seu nome sujo, está tendo problemas com os fiadores, está com medo de perder a propriedade, e de outro lado tem o banco, que tem uma dívida, tem um calote na mão. Nesse momento, os dois podem sentar e, através do governo que vai injetar, que vai trazer esse dinheiro para o banco, vai acertar a vida dos dois, inclusive possibilitando que o produtor continue contraindo novos créditos, novas dívidas, mas também conseguindo pagar toda a próxima safra. E no final das contas, o banco não quer a sua terra, ele quer que realmente o produtor chegue na agência organizado, com laudo de frustração, sabendo exatamente o que tem, pelo menos projetado, né? O que tem projetado para pagar e continue essa produção. Porque a partir do momento que o produtor quebra, de certa forma, o banco também não vai conseguir cobrar essa dívida. E esse momento, essa medida é bem importante por isso, porque vai conseguir alinhar os dois interesses, tanto o banco para receber, quanto o produtor para pagar com o juro acessível. Então, produtor, se você tem dívidas e teve frustrações de safras nesses últimos 6 anos, esse é o momento para você acertar a tua vida. São apenas 120 dias que você tem para analisar todos os contratos que você tem, juntar o laudo de frustração de safra e conversar com o banco. É muito interessante que você tenha um profissional que possa te auxiliar, ou pelo menos que você tenha muito cuidado para verificar essa nova renegociação que você vai fazer. Se achou interessante, compartilhe esse vídeo com outros produtores rurais que estão passando por isso e, se precisar, conte conosco. Um abraço.